Para a gente entender melhor todo esse cenário, tudo que está sendo repercutido no mundo todo depois desta ação americana, o Urian Fancelli, que é mestre em Relações Internacionais, sempre conosco aqui na programação da Jovem Pan, vai conversar com a gente sobre este cenário envolvendo os Estados Unidos e a Venezuela. Urian, boa tarde, bem-vindo. Tudo bem, Nelson? Boa tarde, um prazer estar aqui com vocês. O prazer é nosso, Urian. Urian, eu queria inicialmente uma análise geral, um panorama geral sobre o que você pensa a respeito desta ação americana, até onde isso tem legitimidade de acordo com as normas de direito internacional e como você vê a repercussão da comunidade internacional diante do que está acontecendo. Bom, primeiro ponto é que, com certeza, e a gente já tem que começar por aqui, né? Condeno, com certeza, o regime do Nicolás Maduro, um regime ilegítimo, uma ditadura que prende opositores, que persegue a imprensa, que não venceu as eleições de 2024, pelo contrário, fraudou as eleições. Quem, de fato, venceu foi o Edmundo Gonzalez, que concorreu no lugar da Maria Corina Machado, que havia vencido as prévias com 90% dos votos, mas não pôde concorrer justamente por causa do sistema, né? Que a impediu de concorrer. Agora, dito isso, nada, absolutamente nada justifica um ataque unilateral, uma ação unilateral dos Estados Unidos sem qualquer tipo de respaldo, seja um respaldo doméstico, porque não houve aprovação do Congresso norte-americano. Eu até entendo que, historicamente, alguns presidentes eles têm feito esse tipo de operação porque têm retratado essas operações como específicas, como cirúrgicas. Por outro lado, não houve sequer também uma aprovação, ou pelo menos uma tentativa de aprovação do Conselho de Segurança da ONU. Lembrando que lá atrás, há mais de 20 anos, quando os Estados Unidos fizeram as operações no Iraque, foi tentada pelo George Bush, naquele contexto, com que o Conselho de Segurança aprovasse, algo que sequer foi tentado agora. Então, agir unilateralmente dessa maneira, mesmo tratando-se de um alvo que é um regime ditatorial ilegítimo, isso rasga as regras do direito internacional, isso rasga as cartas da ONU e coloca os Estados Unidos moralmente ao lado de países como a Rússia, que está nesse momento comemorando isso porque se sente agora no direito de fazer todas as bravatas que bem entender no caso da Ucrânia, no caso da guerra híbrida que tem travado contra os países europeus, conforme nós temos observado ao longo dos últimos meses. Em relação às reações internacionais, eu vejo que houve sim ali uma reação forte da China, que está nesse momento aproveitando de tudo isso para se projetar como aquele ator que joga de acordo com as regras, como um ator muito mais previsível do que os Estados Unidos, apesar de também nós termos observado ao longo das últimas semanas uma intensificação dos exercícios militares ao redor de Taiwan. Então a China observa para tudo isso com bastante atenção também, pedindo o retorno do ditador Nicolás Maduro de volta para a Venezuela. Teve também a reação da Rússia no mesmo sentido, e uma reação, Kobayashi, bastante tímida por parte da Europa. Na verdade, eu observei duas reações que me chamaram bastante atenção, que foram talvez um pouco mais contundentes. Uma delas do primeiro-ministro da Espanha, do Pedro Sánchez, de esquerda, e a outra, curiosamente, da Marine Le Pen, da direita mais radical, que condenou esses ataques ali, dizendo justamente que, apesar da Venezuela ser um país comunista, ser uma ditadura, nada justifica esse tipo de ação. Urian, eu vou trazer para a nossa conversa o Bruno Pinheiro, que se junta a nós nesta tarde, vai analisar todas as principais notícias durante esta edição do Fast News e vai te fazer a próxima pergunta. Bem-vindo, Bruno, já está com a palavra. Estamos com problema no áudio do Bruno Pinheiro, daqui a pouco a gente ajusta com ele e ele volta para já fazer a pergunta dele. Mas daí eu quero continuar contigo então, Urian, porque você estava falando aí a respeito dessa ação americana ser ou não ser pontual, que dispensaria a aprovação do Congresso americano. Enfim, a gente viu esse assunto vindo à tona naquela entrevista concedida pelo Donald Trump ao lado dos seus ali, seus
subordinados de primeiro escalão, e parece haver uma contradição na própria entrevista, nas próprias manifestações, porque quando ele fala que é pontual, ele está dando cumprimento a uma ordem de prisão da justiça americana, enfim, na sequência ele já fala que o governo da Venezuela vai ficar com os Estados Unidos. Se fosse pontual para dar cumprimento a uma ordem judicial, não seria pegar o Nicolás Maduro para resolver os interesses da justiça americana e deixar a Venezuela com a vice, que seria a sucessora natural na ordem para ser a líder venezuelana? Na verdade, nada disso que o Trump tem falado faz sentido, Nelson. Algumas semanas atrás, os Estados Unidos publicam aquele documento, a Estratégia para a Defesa Nacional, para a Segurança Nacional, que é aquele documento de 30 páginas que foi amplamente discutido na imprensa, no qual os Estados Unidos falam basicamente que eles têm 3 objetivos principais para a América Latina, sendo que a América Latina, a partir de então, se torna prioridade para os norte-americanos. Quais são esses objetivos? O primeiro deles é conter o narcotráfico, então acabar com o narcotráfico. O segundo deles seria de frear a imigração ilegal rumo aos Estados Unidos. E o terceiro é expulsar da nossa região aquelas potências hostis, no caso Rússia e China. Acontece que ao realizar esse tipo de operação, novamente unilateral, os Estados Unidos eles não conseguem alcançar nenhum desses 3 objetivos. Isso porque, em relação ao narcotráfico, a Venezuela ela é sim um caminho, ela está ali na rota das drogas, mas ela não é onde essas drogas são produzidas. Segundo ponto, em relação à imigração, pode ser que no caso de uma instabilidade maior, o que não aconteceu ainda, tá? A gente tem observado ainda tudo acontecendo com bastante cautela na Venezuela, não houve ainda um fluxo migratório de pessoas, até mesmo porque essa diáspora, ela não vai voltar a acontecer apenas por conta do anúncio político, do anúncio de que o Nicolás Maduro, ele foi sequestrado, ele foi abduzido pelos Estados Unidos. Para que haja uma maior instabilidade que gere um fluxo migratório maior, as pessoas é necessário que essas pessoas comecem a sentir os efeitos dessa instabilidade no dia a dia, seja no acesso a combustíveis, seja no acesso a alimentos, seja até mesmo por questões de segurança. Aí sim, isso poderia gerar uma instabilidade maior e vários países da região poderiam ser afetados, principalmente Colômbia, que já tem 3 milhões de venezuelanos, daí também outros países como Peru, enfim, até mesmo o Brasil, que já tem cerca de 600 mil venezuelanos. Os Estados Unidos, eventualmente, poderiam ser também um destino dessas pessoas, né? Os Estados Unidos, que tem mais ou menos 900 mil venezuelanos que foram até lá ao longo dos últimos anos. Então, esse é um vespeiro bastante delicado no qual o Donald Trump tem mexido e que pode ter o efeito oposto daquilo que ele delineou nesse documento. O terceiro objetivo, que é de expulsar as potências hostis, ele pode, em partes, ou ele pode estar num processo aí de ser alcançado. Acontece que o preço disso, o custo disso, está sendo muito alto. E está sendo o custo da China de aproveitar de tudo isso que está acontecendo para se projetar como um ator muito mais confiável, muito mais previsível do que os norte-americanos. Então, para resumir, ele não alcança nenhum desses 3 objetivos e ele ainda piora toda essa situação quando ele profere uma frase, não apenas ontem durante a coletiva de imprensa, mas algo que ele tinha falado algumas semanas atrás, que é o seguinte: nós vamos recuperar o nosso petróleo. Ele se referia à nacionalização da indústria do petróleo pelo governo da ditadura da Venezuela. Então, ontem, quando ele diz nós vamos governar a Venezuela, e ele começa a misturar todos esses elementos, a desculpa do narcotráfico, com imigração ilegal, com mudança de regime, com vamos trazer a democracia de volta para a Venezuela. Ele não usou a palavra democracia, mas ele deu a entender isso, torna tudo bastante confuso. E aí, para piorar essa situação, tem um agravante, que é o seguinte:
teve algo que a gente observou nos primeiros momentos, logo depois que foi anunciado a abdução do Maduro, que é o seguinte: venezuelanos ao redor do mundo comemorando isso. Só que até mesmo essa comemoração, ela pode ter sido precipitada, no sentido de que o próprio Trump, ele afirmou que a vice-presidente, a Delcy Rodrigues, ela estava já em contato com Marco Rubio, o que leva a crer que o governo Trump, pelo menos em um primeiro momento, ele enxerga a vice como um articulador legítimo do regime. Ou seja, não caiu o madurismo, a ditadura continua lá. A única coisa que foi extraída foi o principal líder, mas tudo continua exatamente como antes. Ô, Urian, agora sim o Bruno Pinheiro está conectado conosco, ele vai te fazer a próxima pergunta. Vamos lá então, Urian. Eu ainda vou insistir com essa linha sobre a representante, a vice-presidente, então agora interina no governo da Venezuela, o que não comprova uma renovação. Ela que é uma figura muito ligada ao chavismo, ligada também a Nicolás Maduro há muitos anos, desse regime que nunca governou para quem é da Venezuela e sim para os seus interesses. E aí vem esse reconhecimento inclusive ontem, durante uma entrevista coletiva, quando foi questionado lá no Itamaraty aos representantes do governo brasileiro com quem eles iriam conversar, com quem eles entendiam que era o representante legal. E eles reconhecem que ela sim é a representante legal da Venezuela. Isso é também reconhecer que Nicolás Maduro foi eleito mesmo escondendo as atas, as urnas, não tendo uma eleição limpa? Há um entendimento de que então esses que reconhecem ela como uma representante legal não estão comprometidos com a democracia na América Latina? É bastante contraditório, né, Bruno? Acontece que para que não haja um colapso total do Estado e uma instabilidade ainda maior, como que eu mencionei agora, que poderia acontecer, é necessário que haja algum tipo de articulação com quem sobra desse governo, por mais que seja um governo autoritário, ditatorial, ilegítimo. Então, até mesmo quem interprete o fato dos Estados Unidos articularem com ela justamente por conta do objetivo que eles têm de impedir com que algo ainda pior aconteça, de impedir que haja ainda mais instabilidade. Portanto, precisariam ter alguém com quem articular lá dentro, até mesmo porque a oposição, que é representada principalmente pela figura da Maria Corina Machado, do Edmundo Gonzalez também, que foi eleito, eles já foram escanteados ontem, durante a coletiva de imprensa, quando o Donald Trump fala que a oposição não tem força suficiente para governar. Então, estão aí dois sinais claros de que existe uma disposição do governo norte-americano em lidar com membros do regime. Aí, hoje também o Marco Rubio, há poucas horas, ele concede uma entrevista a uma emissora americana, na qual ele também ele apresenta quais são algumas das demandas do governo norte-americano para que os Estados Unidos eles continuem a negociar com o regime. E aí, entre elas, está o combate às organizações criminosas, ao tráfico de drogas, tem algumas dessas aí que ele coloca como condições para o diálogo, mas ainda existe uma ameaça, existe ainda uma arma apontada para a Venezuela. Trump deixa isso claro também ontem, que pode haver outras operações, que pode haver outros ataques. Urian, agora eu gostaria de saber a sua análise sobre daqui para frente, porque aconteceu e o presidente americano prometeu uma transição, governar até que haja de fato uma transição. O que precisa estar presente nesta transição? São fases bem estabelecidas, com critérios muito claros, participação de quem para isso? O que você projeta nessa transição anunciada?
Bom, primeiro ponto, Nelson, é a gente frisar que nenhum Estado democrático nasce do nada. Nenhum Estado democrático ele nasce ali apenas de uma operação militar ou de ataques militares. A Venezuela hoje, não dá para a gente falar sequer que ela é um Estado, porque é um Estado todo destruído, todo fragmentado, onde o legislativo ele serve apenas para ratificar aquelas decisões que são tomadas pelo até então executivo, pelo ditador Nicolás Maduro. O judiciário também completamente refém do sistema, não possui serviços básicos, até mesmo por isso que muitas facções acabam comandando regiões mais remotas, cidades do interior da Venezuela. Então, não haveria, mesmo se fosse o caso, tá, da Maria Corina Machado ser colocada amanhã na cadeira da presidência da Venezuela pelo Donald Trump, o Estado ele não estaria apto para receber uma democracia e ela implementar todas aquelas propostas que ela trouxe durante a campanha de atrair investimento, de atrair o setor privado para a Venezuela. Por quê? Porque até mesmo isso precisa do mínimo de estabilidade, de confiança, e nada disso hoje existe na Venezuela. Então, os desafios são grandes. E aí, por que eu fiz essa introdução? Para agora poder responder sua pergunta. Foi porque, por mais que seja quase que inadmissível a gente pensar nisso, eu sempre falo que a gente tem um senso de justiça, né? Se é um regime ditatorial, a gente quer ver essas pessoas pagando, a gente quer ver essas pessoas punidas realmente por conta dos crimes que elas cometeram ao longo dos anos. Acontece que ao longo da história ficou evidente que na América Latina só é possível um regime transicionar rumo à democracia quando há negociação a partir de dentro. É por isso que, caso haja disposição real por parte dos Estados Unidos, eu vejo o fato da Delcy Rodrigues, a presidente interina, ter sido reconhecida como um sinal de que possivelmente, né, e obviamente que isso acaba sendo atrapalhado por algumas declarações do Donald Trump, tanto quando ele diz que vai ocupar os Estados Unidos, ocupar a Venezuela, e uma ocupação é algo extremamente preocupante. Ela vem também com responsabilidades, porque é um país que ocupa, ele tem a obrigação de cuidar da população daquele território que está sendo ocupado. Então vai ter a obrigação de proteger a população, de oferecer os serviços básicos, e tem também um agravante, que um país que ocupa, ele também não pode, de acordo com o direito internacional, promover atividades econômicas, ele não pode explorar os recursos naturais daquele território ocupado. Ou seja, os Estados Unidos, ao mesmo tempo em que eles querem ocupar, eles querem também lucrar com o petróleo venezuelano, que por si só já é mais um golpe contra o direito internacional. Mas talvez negociando algo com o que resta do regime por meio da figura da Delcy Rodrigues seja talvez uma das saídas prováveis para isso tudo, dado o cenário. Urian, antes de eu passar para o Bruno te fazer a próxima pergunta, nessa negociação você acha que tem anistia como uma das possibilidades? Possivelmente. Não enxergo que o Donald Trump não seja uma pessoa que acabe eventualmente mudando de ideia. Eu sei que até parece absurdo eu falar isso agora, mas vale a gente lembrar que recentemente o Donald Trump, ele deu um perdão presidencial a um outro chefe de Estado latino-americano, no caso de Honduras, que havia sido condenado a 45 anos de prisão nos Estados Unidos, porque o Donald Trump falou que ele foi tratado injustamente. Mas agora cabe à justiça americana entender bem o que vai fazer. Então, acho que talvez seja o caso de não poder mais voltar atrás. Ele se colocou também numa situação bastante complicada. Talvez tivesse que ter discutido anistia antes dessas operações, ou até mesmo antes do Maduro ter sido levado para os Estados Unidos, porque agora quem está responsável por ele é o sistema de justiça norte-americano, e até que ponto o Trump vai poder intervir diretamente, isso já é uma outra história. Perfeito. Dá tempo de mais uma última pergunta que será feita pelo Bruno Pinheiro.
Rapidamente, ainda em relação a esse reconhecimento da vice-presidente, o Nicolás Maduro ficou no comando até aqui porque os militares eram quem dava essa segurança a ele. Agora eles reconhecem a vice-presidente como a representante legal. Como será essa articulação do governo americano para convencer os militares de que eles vão gerenciar, vão administrar a Venezuela nos próximos dias, Urian? Isso, Bruno, a gente vai ter que esperar para ver, até mesmo por isso que os Estados Unidos eles continuam ocupando ou tendo uma presença militar bastante forte na região. Cerca de 20% de todo o poder marítimo deles continua ali, então eles deixam claro que, caso necessário, eles vão voltar e podem realizar mais operações como essa que foi feita contra o Nicolás Maduro. Então eles deixam claro que qualquer um pode ser o próximo alvo, e muitos desses militares de alta patente que fazem parte da grande cúpula do governo do regime do Maduro, eles têm também seus processos internacionais, eles são acusados de crimes nos Estados Unidos, então deve haver algum tipo de pressão e possivelmente, eventualmente, até mesmo alguma negociação. Quero agradecer demais o Urian Fancelli, mestre em Relações Internacionais, sempre conosco aqui na programação da Jovem Pan. Urian, muito obrigado, viu, pelos seus esclarecimentos, é sempre uma aula. Obrigado, prazer estar aqui com vocês e bom começo de ano para todos nós. Para todos nós e até a próxima.